Olá pessoal, nessa videoaula vamos fazer uma noção bem básica de topologia, mas bem básica mesmo, tudo o que eu vou precisar usar. Não vou ficar falando nada demais. Eu sinceramente acho que tem um carregamento muito grande em noções de topologia em livros, então eu vou fazer bem beabá mesmo e vou falar o que eu vou precisar. Então, vamos trabalhar com subconjuntos de R2 inicialmente. E para isso a gente vai definir um monte de conceito. Interior, fronteira e fecho e as definições aqui. Então, a figura que eu quero que vocês tenham na cabeça é o seguinte. Vamos desenhar aqui uma região qualquer. Pensa essa região como um país. Tá? Aqui, com essa parte aqui. Se vocês quiserem pensar o que seria, por exemplo, a fronteira de um país. Esse ponto aqui está na fronteira do país? Não. Esse ponto aqui está na fronteira do país? Também não. Mas esse ponto aqui na linha, tá. Então, quem é a fronteira? Intuitivamente, vai ser exatamente essa envoltória. Agora, se eu perguntasse para vocês, o que é o interior de um país? Bem, esse ponto aqui está no interior de um país? Não. Esse ponto aqui está no interior? Tá. Esse ponto aqui está no interior? Não. Então, o conjunto dos pontos do interior vai estar, por exemplo, se eu botar aqui, está no interior. Se eu colocar aqui, também está no interior, intuitivamente. Então, qual é a propriedade que nós usamos? É o seguinte. Se eu pegar esse ponto aqui, para onde eu der um passo, eu continuo dentro do país. Posso andar para qualquer lado. Continuará. O que significa isso? Temos um círculo. Totalmente dentro do país. Eu posso dar um pé em volta todo que eu continuarei ali dentro. Posso rodar por ali. Aqui, esse ponto aqui é totalmente diferente desse. Por quê? Bem, se eu botar o pé para cima, eu fico dentro. Se eu colocar o pé para baixo, eu vou ficar sempre fora. Então, a fronteira faz esse papel de divisor. Se eu estou dentro ou fora. No interior do país ou fora do país. Podemos discutir se a fronteira está ou não no país, etc. E entrar em grandes discussões diplomáticas de lá para cá. Porque, tem outro país aqui. De quem é a fronteira? Enfim, não vou querer entrar nesse ponto. Mas, o que a gente vai trabalhar é o seguinte. O interior de U é exatamente essa região aqui, pontilhada. A fronteira está pontilhada. Essa região. Com a fronteira pontilhada, novamente. A fronteira de U vai ser exatamente essa envoltória. E o fecho de U, que é exatamente a união de o conjunto U todo com a sua fronteira. Depois eu vou fazer alguns exemplos, vou entender o porquê eu estou falando disso. E algumas definições é o seguinte. U é um conjunto aberto, se somente se o interior de U é igual a U, se somente se a fronteira de U, interseção U, é vazia. Vamos fazer o exemplo rápido. Um desenho. Essa região aqui é aberto. Por quê? Nenhum ponto da fronteira está em U. Ou se preferiu, a fronteira interseção U é igual a vazio. Repara, essa linha envoltória mesmo pontilhada continua sendo a fronteira. Tá? A fronteira e o conjunto U podem ser disjuntos. Então, U é aberto se a fronteira e U são conjuntos disjuntos. U é fechado se o fecho de U é igual a U. Isso aqui é equivalente, por causa dessa definição, que a fronteira de U está totalmente contida em U. Então, olha o que quer dizer fechado. Essa linha aqui envoltória, a gente desenha cheia. É isso que é fechado. E vocês veem em livros, muitas vezes, é o seguinte.
U é fechado se somente se o complementar de U é aberto. Bem, se a fronteira de U está contida em U, se somente se o complementar de U, o complementar, a fronteira não esteja. Por exemplo, se eu considerar o exterior, ou seja, o complementar, o que separa o conjunto U da fronteira de U? Ou o conjunto U do exterior de U? A fronteira. É isso, no fundo. Então, eu gosto de trabalhar com essa definição aqui. Então, alguns exemplos. O primeiro exemplo é esse conjunto aqui. Menos 1, 1, cartesiano, menos 1, 1. Fechado. Esse aqui é o conjunto xy, tal que menos 1 é menor que x, que é menor que 1, e menos 1 é menor ou igual a x, que é ou menos 1 menor ou igual a y, que é menor ou igual a 1. Certo? Estou dizendo que o x está entre menos 1 e 1, e o y entre menos 1 e 1, fechado. Então, se eu desenhar essa região, seria, deixa eu ver, fechado em menos 1, 1, então fechado aqui, pontilhado. Aqui está o meu eixo x, meu eixo y. Tá? E a minha região é isso aqui tudo. Tá? Com isso e isso. Tá? E aberto aqui, ó, caso alguém, uma bolinha aberta para dizer que esses pontos aqui não estão. Tanto faz. Então a primeira coisa que a gente vai falar é o seguinte, repara na notação. Quem é o interior de U? Interior de U é exatamente os pontos que não tem a linha envoltória. Eu tenho que retirar todas as linhas envoltórias. Ou seja, eu tenho que deixar aqui pontilhado. Então, um conjunto, se eu trabalhar com o produto cartesiano, o conjunto aberto dele é o produto cartesiano de conjuntos abertos. Ou, se preferir, repara agora o que acontece com a desigualdade. xy pertencente a R2, tal que menos 1 é menor que x, que é menor que 1, e menos 1 é menor que y, que é menor que 1. Então, repara, o menor ou igual aqui só ficou menor. Ah, deixa eu apagar isso aqui que eu pensava que daria espaço, mas não tem problema. Se eu trabalhasse agora com o fecho de U, ou melhor, fronteira de U. A fronteira de U é um pouco chato desenhar, é um pouco chato escrever, então eu só vou fazer isso. Tá bom? Quem quiser, escreve isso aqui tudo. União de duas retas verticais, união de duas retas horizontais, escreve 4 uniões. Então, a pergunta, e o fecho de U? O fecho de U, olha o que acontece. Exatamente o oposto do interior de U. Tá? Em particular, esse conjunto aqui, U, não é aberto. Nem fechado. Mas pelo nome, alguma vez, se não está aberto, então está fechado. Se está fechado, pode estar aberto. Tem essa brincadeira complicada de dizer, mas eu gosto de pensar, o está entre aberto. Tá? Brincadeira. O segundo exemplo é esse conjunto aqui. xy pertencente a R2, tal que x ao quadrado é menor ou igual a y, que é menor ou igual a x. Então, só para explicar o que está acontecendo é o seguinte. Nós temos essa parábola, nós temos y igual a x, e eu estou pegando exatamente essa região aqui. Y maior que a parábola, acima da parábola, mais abaixo dessa reta. E acontece o seguinte, se eu trabalhar com o interior de U, é exatamente tirar essa linha envoltória. Então é o conjunto xy pertencente a R2, tal que, para tirar a envoltória,
Olha o que acontece com as desigualdades. Agora, quem é a fronteira de U? A fronteira de U é exatamente os conjuntos y igual a x ao quadrado. Eu tenho que achar esse ponto aqui de interseção, deixa eu achar rapidinho. X é o ponto 1. Né? Quando x igual a 1, está perfeito. Tal que menos 1 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 1. Ou, se preferir, deixa eu escrever direito isso. xy pertencente a R2, tal que y é igual a x ao quadrado e menos 1 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 1. Ou 0 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 1. União xy pertencente a R2, tal que y é igual a x e 0 menor ou igual a x, menor ou igual a 1. É isso. Então, temos aqui a segunda região, a fronteira. E U barra, bem, é exatamente a fronteira de U união com U. Porque a fronteira de U está totalmente contida em U. Em particular, U é fechado, mas não é aberto. O exemplo 3 que eu ia trabalhar com vocês é o R2. E o que a gente faz é o seguinte. Primeiro, quem é o interior de R2? Bem, está aqui o R2 todo. Para cada ponto eu consigo um círculo que não saiu do país. Quem é a fronteira de R2? Bem, cadê a linha envoltória dela? Não tem. Ou seja, não existe nenhum ponto do meu plano em que se eu pisar eu saio do R2 e entro. Então, vazio. E quem é o fecho de R2? Bem, fronteira, união R2. R2. Em particular, R2, deixa eu botar em caneta. R2 é aberto e fechado. E o último exemplo é o conjunto vazio. Então, primeira pergunta é, quem é o interior do conjunto vazio? Qual é o ponto de R2 tal que eu posso andar a qualquer lado de modo que eu sempre esteja no conjunto vazio? Não existe. Quem é a fronteira do conjunto vazio? Qual é o ponto de R2 tal que se eu der um passo estou fora do vazio e der outro passo estou dentro do vazio? Quem é o fecho do conjunto vazio? Bem, vazio é a fronteira, união isso. Também é vazio. Então, o conjunto vazio é aberto e fechado. Esse exemplo aqui esse conjunto a gente não vai usar, mas é basicamente uma... Eu gosto de pensar que é uma bizarrice. O conjunto vazio é aberto e fechado. Mas, na definição feita por países, etc., encaixa. Nos exemplos de livro, você vai ver exemplos complicados. Um dos exemplos complicados seria, vou até escrever só aqui, Q é cartesiano Q. Um conjunto que a gente não vai trabalhar com funções aqui dentro, em nenhum momento.
Não tem necessidade de falar quem é o fecho, quem é o interior, etc. Se quiserem pensar um pouquinho, o interior é vazio, a fronteira é R2 e o fecho também é R2. E esse conjunto não é nem aberto nem fechado. Bom, é isso. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar esse feedback.